Núcleo Literário do Papo Musical. Este foi o nome sugerido por André Silva para a nossa reunião de pessoas interessadas em literatura ali, tanto na parte de poesia quanto na parte de prosa, associado ao Papo Musical, porque a gente se conheceu e se reuniu, se reúne no Papo Musical, e eu não tenho conseguido evitar de pensar em vocês nesses dias, porque eu estou fazendo uma revisão de literatura, fiz ali do engenhoso Dom Quixote de La Mancha, né? O que me trouxe ali aquela menção ao Romildo, que dado as suas paramentas nordestinas que remetem à Idade Média, tem raízes na Idade Média, me fez pensar nele, mas em particular agora eu estou pensando muito no Bruno Liberal e no próprio André Silva porque ele sugeriu, né, o pessoal de prosa, o pessoal de crônica russo. Eu gosto muito de romancistas russos, mas não conheço muito o pessoal de crônicas. Eu vou aí por sugestão dele seguir algumas leituras. E o Bruno Liberal, porque a gente conversou muito, inclusive na nossa última entrevista feita aqui no Papo, né, Papo com Wagner, que sempre me pareceu aquele autor da coisa voltada da pele para dentro, né? Com a literatura que Bruno faz, Bruno Liberal. Então, eu estou pensando agora exatamente para mim que é o super autor da pele para dentro, que é o Dostoiévski. E o Dostoiévski, Romildo, Bruno e André, é um autor que faz o livro O Idiota baseado em dois personagens. O Jesus Cristo, ele que era um cristão ortodoxo, crítico da Igreja Católica, mas era um cristão ortodoxo, não era protestante, até porque isso não vingou na Rússia, né? E ele que era muito religioso, baseado em Cristo e baseado em quem? Dom Quixote. Ele mesmo declara em algumas ocasiões como o Dom Quixote foi inspiração para ele fazer o Príncipe Mishkin, né, de O Idiota, e é uma leitura muito rica, voltada para dentro, mas é muito árdua. Eu digo que você precisa de um preparo não só literário, cognitivo, né, mas físico. Vocês terem uma ideia, eu fui ouvir a versão, revi a versão do Ferreira Goulart, né, uma das adaptações feitas no Brasil, considerada das melhores, para Dom Quixote, e fui ouvir a versão original do Dom Quixote em audiobook, e a versão original deu 3 horas e pouco. O Idiota, que não é o livro mais comprido, é o mais longo, né, do Dostoiévski, tem 10 horas de áudio, 10 horas de áudio. Existe lá no livro 40 páginas só de um monólogo de um dos atores, de um dos personagens, né? Então ele tem umas descrições longas, mas são descrições psicológicas, né? Normalmente os realistas, que não é o caso dele, faz descrições do ambiente para situar você em que cidade, ou no campo onde se encontra, ou na sala, ou no palácio, né? Ou na praça. E o Dostoiévski é um cara de descrições longas, mas com foco psicológico, né? É realmente um desafio físico se manter lendo Dostoiévski. Agora, para obter o prêmio grande, que é os desenhos dos personagens característicos. Ele tem menos personagens do que o Tolstói. O Tolstói é um monte de personagem, eles envelhecem, etc. O Idiota é um tempo muito curto, né? Mas você tem alguns personagens, mas esses personagens são entrados em profundidade, né? E uma das questões que ficam é o quanto a gente pode mergulhar em personagens e quanto o século XXI, com mídias sociais, com a leitura mais rápida, permitiriam com que autores ousassem coisas desse tipo. Eu vou fazer uma resenha só sobre o Idiota, sobre questões sociais, influências literárias, trechos da narrativa, evitando ali o final e um desfecho também com outro personagem, mas para mim é um gosto particular. Em romance não há ninguém que se equipare psicologicamente a Dostoiévski. Acho que ele poderia ter
engenharias melhores, né, no enredo, mas em traços psicológicos ele é imbatível, ao meu ver. Alguns, inclusive, o classificam como filósofo. Eu, inclusive, faço parte de grupos de filosofia que tem o nome de Dostoiévski, imagine aí. Mas isso é um papo aí para outra tour e de uma forma mais sistemática. No mais, é isso aí, amigões, um abraço e até outras.